naquela época, os atletas que venciam as corridas aqui da região eram de Santa Rosa, né? E não vamos, a gente tem uma competição com as outras cidades. Ganham a prova dos 10 km também. Aí nós ganhamos o masculino e o feminino. E aí largou para os 5 km, né? O Luan Santos ganhou 5 km. E aí, né, nós ganhamos quase tudo, né? Salve, salve, moçada do esporte, aqui canal o tempo todo na parceria com a Terra Vermelha, mais uma vez na casa da Terra Vermelha para a entrevista da semana. Hoje nosso entrevistado é uma figura que tem revolucionado o atletismo em Ijuí, na região, por que não dizer em um mapa ainda maior, Héctor Augusto Martins da Silva, conhecido entre os amigos como Guga, nos atende para saber um pouco mais desta cruzada a favor do esporte. Noroeste Runners, essa associação que tem você como presidente, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. A ideia surgiu quando, como, para começo de conversa, Héctor? Boa tarde aos amigos, um abraço a você. A nossa equipe, como toda grande ideia, ela nasce do acaso, né? Um dia eu estava num processo de treinamento, de cuidar da saúde. Como eu moro ali perto do poli, né, eu ia correr ali no poliesportivo, né? E sempre via os garotos correndo ali, né? E ali eu conheci um garoto, né? O nome dele é Luan dos Santos, né? Hoje ele é um dos melhores atletas dos 1.500 no Brasil, né? Aqui de Juí. E ele estava com dificuldades para ir competir num campeonato gaúcho de atletismo, né? Ele era federado por uma outra equipe, mas ele não recebia ajuda financeira para ir competir. E aí ele me contou a situação e aquilo aí me causou um pouco de mal-estar, sabe? Porque, muito embora eu não sendo rico, né, eu sou funcionário público apenas, aquela coisa que ele me contou me tocou, sabe? E eu me lembro que eu peguei o telefone e liguei para alguns amigos meus, né? E aí cada um de nós deu R$200 pro garoto ir competir no Campeonato Gaúcho de Atletismo, né? E ele foi vice-campeão, né? E quando ele retornou, ele me ligou para agradecer tudo e me contar como é que foi, né? E eu pensei assim, poxa, por que não fazer uma equipe de atletismo, né? De corrida de rua. Em que ano isso? 2019, né? E aí eu perguntei assim, cara, como tu aqui em Juí, tem outros atletas bons? Ele, não, sim, tem mais 2, 3 que se tivessem ido até, de repente, tinham feito medalha. Mas isso na corrida de rua, né? Que a corrida de rua é uma das modalidades do atletismo. O atletismo tem N, não é só a corrida de rua, tem corrida de pista, tem salto triplo, salto em distância, arremesso de peso, dardo, disco, né? Mas a ideia ali era de uma equipe de corrida de rua, né? E até porque naquela época os atletas que venciam as corridas aqui da região eram de Santa Rosa, né? E não vamos, a gente tem uma competição com as outras cidades, né? E eu não era do atletismo, não sabia nada, eu corria, né? Uma parte da minha vida, quando eu morava em Santa Maria, eu fui triatleta, né? Bem amador, né? Né? Eu não entendia nada de atletismo. Como continuo não sabendo, eu estou aprendendo bastante, né, nos últimos tempos. E aí me veio a ideia de formar uma equipe, né? Naquela época ali, os garotos tinham um treinador, ele se juntou ao projeto, né, desses garotos, né? E aí eu pensei assim, eu tenho que trazer empresas para esse projeto. Eu me lembro que eu liguei para um rapaz que era subsecretário de esportes, agora eu não me lembro o nome dele. Do estado? Não, do município. Eu não me lembro agora, infelizmente não me lembro, mas tu deve conhecer ele. Ele era da gestão passada, subsecretário de esportes.
E ele disse, olha, tu tem que procurar tal e tal pessoa, papapá, papapá. Não é o Rogerinho. O Rogério Dirks foi uma pessoa que no início da Noroeste deu vários contatos para mim. Um dos contatos que ele me deu foi o seu Afonso Conrad. Na época, o seu Afonso era membro do Conselho Deliberativo da Soja. E aí expus a ideia para o seu Afonso, né? Mas, paralelo a isso, eu mandei um e-mail para o presidente da Soja, porque eu sou sócio da Soja. Mandei um e-mail contando a ideia desses garotos que eram carentes, né? Que precisavam fazer um treinamento de força, porque, claro, eu, embora não seja especialista em atletismo, eu não sou bobo, né? Mas eu sabia que, além do treinamento, o atleta tinha que ter um lugar para fazer treinamento de força, né? Tinha que ter um fisioterapeuta, né? E tinha que ter um tênis bom para treinar, tinha que ter um uniforme, essas coisas assim, que atleta tem que ter, né? Dali uns dias, o presidente da Soja, o seu Girardi, me ligou. A gente fez uma reunião aqui no clube e a gente vai te dar uma mão, hein? E aí começou o primeiro parceiro da Noroeste, que foi a Soja. E aí os nossos atletas já foi um diferencial com relação a todas as outras equipes da região. Porque todos os outros atletas têm as mesmas dificuldades que eles tinham aqui. Mas nós já começamos bem tendo um clube, que nem a Soja, com uma estrutura de academia, de piscina, de sauna, um monte de coisa, né, que a gente podia proporcionar para os atletas. E ali a gente começou com 3 atletas. Era o Luan dos Santos, o Victor de Bessaites e o Alex Ramos. Né? Foram os 3 primeiros atletas da Noroeste. E aí a gente começou um projeto, né? Aí naquela época aquele professor que treinava os garotos, ele é de Horizontina, veio mais alguns atletas de Horizontina, aí veio um atleta de Guarani das Missões, aí nós temos uma grande atleta aqui em Juí, que é a Maria Rossana Nunes Ferreira, né, que é uma grande atleta, e ela se juntou ao grupo, né, e a Maria Rossana, muito embora ela tenha 53 anos, ela vence todas as provas femininas da região. Ou seja, eu já larguei vencendo todas as provas femininas. Você já largou também entendendo que seria maior do que Ijuí, usando a expressão, a nomenclatura Noroeste Runners, ou foi uma coisa... Agora eu vou te contar outra surpresa agora. Quando a gente pensou no nome da equipe, tinham vários nomes, né? Vários nomes. E aí eu pensei no Noroeste, porque tinha 2, 3 atletas de Horizontina, e disse assim, não, eu não vou dar um nome de Juiz, sabe? Porque aí eu vou restringir. Vamos dar um nome maior. Né? Aí veio o nome Noroeste. E por que verde? A nossa cor é um verde claro, né? E o amarelo ouro. Por que isso? Às vezes as pessoas me perguntam, por quê? O que é a nossa região aqui? Agricultura. O amarelo representa o trigo dos nossos campos. E o verde, a soja. Essa foi a ideia inicial das cores da nossa equipe, porque quando a gente fundou a equipe, eu pensei assim, os meus patrocinadores com certeza vão vir do agro, né? Pensei, vão vir do agro, né? Meus patrocinadores vão vir do agro aqui. E eu já vou ter pronta a cor que de 90% das empresas que é o verde e o amarelo. Né? Então, e para mim foi uma grande decepção que a primeira empresa que eu procurei não quis nos patrocinar, né? Não quis, tentei de tudo quanto é jeito trazer aquela empresa para nos patrocinar. Mas você tem verdes fortes, né, nos teus patrocinadores? Tem. Unimed, E acertou na cor, né? E aí a gente começou, e o nosso primeiro patrocinador a colocar dinheiro na equipe, quem foi? Bem pouquinho, foi uma imobiliária lá de Santo Augusto, a JP Imóveis, do Dr. Jaime Perini. Foi o nosso primeiro patrocinador e continua até hoje com a equipe. Até hoje ele patrocina a equipe. Você bateu em alguma porta nesse período? Sim. Mas isso eu vou te falar uma coisa que vai ser uma grande surpresa agora. As pessoas aqui em Juí, quando a gente pede ajuda, todos ajudam. É muito raro ter algum empresário que diz não. Os empresários aqui de Juí, praticamente eu não tive não. Mas você chega dizendo o quê? Olha, ultimamente eu não tenho pedido patrocínio, vou ser bem sincero.
Sim, mas porque quando precisa daquela tarefa de convencimento ou diz, trabalho com atletas carentes e preciso de tanto. Sim. E Basicamente é isso, né? Tinha um rapaz, hoje ele trabalha num clube de futebol. Ele é gerente de marketing num clube de futebol lá do Paraná, do Maringá Futebol Clube, se não me engano, Gabriel Klein. Ele fazia toda a nossa organização de marketing. Ele que traçava estratégias, ele brigava muito comigo, né? Porque como a equipe... eu sempre tracei uma estratégia de marketing para a equipe que não fosse só um patrocinador, que fossem vários. E ele dizia, a nossa camiseta está um carnaval, tem muita marca. Mas eu dizia, mas é assim, eu não posso ter é difícil a gente conseguir um patrocinador só que banque tudo. Como a equipe era nova, a gente não tinha como pegar ajuda pública, né? A gente não tinha acesso a isso, né? Demora tempo, né? Muito embora a nossa equipe já em agosto já tinha CNPJ, estatuto, tudo, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Todo mundo que é diretoria não remunerada presta trabalho voluntário. Certo. Né? Então é voluntariado. E aí o Gabriel Klein brigava muito comigo, mas a gente sempre chegava a um denominador comum, né? E a gente traçava as estratégias e dava certo. A gente sempre teve uma estratégia de marketing assim, que não era pedir muito dinheiro. Pedir um pouco, né? Que a empresa desse, porque na realidade essas empresas que nos patrocinam, elas nos patrocinam não via verba incentivada, né? Até o ano passado. Nesse ano já começou, né? Porque a gente recebe dinheiro da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, né? Até a empresa, posso falar? Claro. A empresa Dubai Alimentos, né? Eu fui lá falar com o Dante e eu levei o nosso projeto e disse, não, me dá que eu vou ficar com todo. Ele ficou com todo o projeto, né? E eu sempre falo assim que... O que você acha que, por que tem essa aceitação? Que tem muita gente pedindo e apresentando o projeto para Dubai e para outras empresas. Eu acho, nós temos um grupo de WhatsApp dos empresários. Ali eu informo eles de tudo. Transparência? Total. Eles sabem quanto que tem na conta da Noroeste, né? Sabe? Os apoiadores? Sim. Os patrocinadores que Acha isso fundamental? Sim, com certeza. Eu acho que isso, a confiança que eu fiz com eles viraram meus amigos, né? Viraram meus amigos. E em Juí faltava um projeto assim como o nosso, sabe? Com transparência total e essa coisa de tentar alavancar o nome da cidade. Porque a equipe aí foi tomando uma dimensão. O atletismo do Rio Grande do Sul estava meio parado, sabe? Estava meio... E a nossa equipe veio com coisas novas. Porque como eu não era do meio, eu trouxe um monte de ideia nova, né? A nossa equipe teve uma competição uma vez em novembro de 2019 em Torres, que é uma corrida nível amador, assim, mas ela é importante, né? Que é a final estadual do Sesc, do circuito Sesc de corridas. Aí a nossa equipe chegou, né? Todo mundo uniformizadinho, abrigo, tudo, os patrocinadores, parecia um time de futebol, né? E aí todo mundo, quem são esses caras aí de Verde, de Juí, né? Não eram conhecidos. Não eram, zebra total. E aí largaram, né? Que a final estadual do Sesc é os 10, os 5 e os 3 quilômetros. Largou para os 10 quilômetros, a Maria Rosana patrolou todo mundo, né? E é uma corrida grande a final do Sesc, que vai gente de todo o estado, é muita gente. E a Maria Rosana largou e não tomou conhecimento, né? Ganhou de ponta a ponta a prova. E nós tínhamos um atleta aqui de Juí muito bom, que infelizmente agora ele está com um processo, está lesionado, está se recuperando, que é o Matias do Amaral. Certo. Zebra total, né? Ganhou a prova dos 10 km também. Aí nós ganhamos o masculino e o feminino. E aí largou para os 5 km, né? O Luan dos Santos ganhou 5 km. E aí, né, nós ganhamos quase tudo, né? E aí os garotos de Juí e de Horizontina ganharam também os 3 quilômetros, né? Então nós vamos lá, ganhamos quase tudo, né? E essa notícia se espalhou. Não, se espalhou, né? Se espalhou e os corredores do estado, quem são esses caras aí? E era impactante, assim, porque a nossa equipe sempre teve uma pegada meio profissional, sabe? Aquela coisa assim que geralmente o pessoal vai para as corridas, não dão muita bola para aquecimento, alongamento. Pô, a nossa equipe leva colchonete, alonga antes, aquece todo mundo antes, entendeu? Era uma pegada assim mais... Era diferente mesmo. E aí os outros atletas começaram a ver, né? E aí os principais atletas do estado
quiseram vir participar da Noroeste. José, esse é um dos pontos da entrevista. Como é possível essa costura? E foi um momento complicado da equipe, né? Porque algumas pessoas dentro da equipe não queriam isso, né? A equipe queria deixar a equipe restrita em Juí. E no máximo Horizontina, né? E eu acho que a gente tem que ter espaço para os outros também, né? Que vamos ajudar mais gente, né? É sempre aquela coisa, né? E aí veio o Gustavo Bittencourt, que... Daí já é 2020. Já é 2020. Já é março de 2020. E aí veio o Gustavo Bittencourt, que foi o melhor gaúcho na última São Silvestre. Ele é atleta da Seleção Brasileira do Exército, um cara... Ele foi nosso diretor de alto rendimento durante o 2020 todo, né? Porque a gente tem um cargo na equipe, né? Tem o presidente, tem o vice, tem tesoureiro, tem conselho fiscal e tem um cargo do diretor de alto rendimento, né? Que é o cara que cuida dos atletas do alto rendimento. Junto comigo, eu e ele, que a gente administra tudo isso, né? Dos atletas. Sim. E aí veio o Renan Berkefeld, né? O Renan de Pelotas, olha só. O Gustavo é de Porto Alegre. E aí um dia toca um telefone, pessoal de Santana do Livramento, né? Querendo entrar para a equipe. Como eu morei mais um tempo em Santa Maria, eu sei que Santana do Livramento é uma cidade um pouco alijada das coisas aqui no Rio Grande do Sul, né? Tá lá na ponta, para eles tudo é mais difícil. E dentro da equipe, novamente, teve pessoas assim que não queriam. Você sempre com esse olhar da inclusão. Sim. E aí eu disse, não, vamos dar uma mão para os caras também, tem ajuda. O que nós vamos dar para eles? Sem saber muito bem o potencial dos Não. O atleta na época que queria vir é o Nais Sunid, né? Ele é um atleta muito vitorioso. Ele até venceu agora, faz uns 2 meses, a Santander Run Series em Florianópolis. É um baita de um atleta, né? Sim. Não, ele era um baita de um atleta. Já é. Claro, na minha concepção de estrutura de time, eu começava a colocar um atleta em cada ponto do estado. Aonde tivesse corrida, vai ter atleta da ANR. E aí a gente começou a dominar tudo. Hoje, se tem corrida em qualquer ponta do estado, esses tempos tinha 4 provas no estado, nós ganhamos as 4 no mesmo domingo. Quem são os grandes adversários hoje? As associações, as entidades? Não, o Rio Grande do Sul é um estado que forma grandes atletas, né? Então, a gente tem atletas muito, muito, muito bons aqui no estado. Sim. Hoje, na corrida de rua, me atrevo a dizer que não, ninguém tem. Se a gente botar os nossos melhores atletas, não vou nem falar do Daniel Nascimento, né? Daqui a pouco. Mas só para ele. Né? Então, hoje a gente domina a corrida de rua. Mas agora que eu venho o grande momento de inflexão da equipe. Março de 2020, iniciando a pandemia. Primeira semana de março, o Héctor dá um estalo assim: vamos nos tornar uma equipe de atletismo multimodalidade. Não vamos ser só mais corrida de rua. Vamos ter dardo, peso, salto em altura, vamos ter tudo. Um momento que é de encolhimento para muitos. Para muitos, ali foi o pulo do gato da NR. A NR pulou de 20 atletas em março de 2020 para 60 em agosto, mais ou menos. A gente deu um pulo do gato gigante. Mapeou no estado? Não, a gente cresceu aqui em Juí, com a escolinha de atletismo, né? Eu fundei uma escolinha de atletismo em março. Hoje, olha só a coincidência, tem um grande atleta aqui do estado já, que é o Lua Kaique. Ele tem 16 anos. Ele era do Lar Henrique Liebit. Eu nunca me esqueço que a assistente social do lar levou alguns atletas para fazer um teste, a dona Natália. E chegou com aquele garoto ali. Quando eu vi aquele garoto, tava eu e o treinador. Aquele ali é atleta. Que a gente bate... Não, biotipo do cara. E ele foi fazer o teste, né? E aí o teste era 400 metros, no mais rápido que tu pudesse fazer. E aí o garoto faz em 1 minuto e 3. É bem rápido, para quem nunca correu.
E a nossa maior surpresa é que o Luan Kaique, na altura dos 300 metros, ele teve uma contratura muscular. O que em geral as pessoas fazem quando tem uma contratura muscular? Elas param. O Luan não, ele continuou se arrastando e continuou. Aquilo para nós foi um sinal que ali tinha um grande atleta. Porque no mundo do esporte, do atletismo, o atleta ele convive com dor. Né? O atleta sente dor. Treina em alto rendimento, né? E ele respondeu muito bem àquela dor dele que ele teve. E ele acabou o teste com a contratura muscular. Ali, e o Luan Kaique foi o nosso primeiro atleta. Hoje, o Luan Kaique, ele tem 16 anos. É o atual campeão gaúcho adulto dos 400, campeão gaúcho sub-18 dos 400 e sub-20. E é campeão gaúcho dos 200 metros sub-20 também. Ou seja, um atleta muito vitorioso. E ele, o ano passado, ele com 15 anos foi disputar o Campeonato Brasileiro sub-18 e ficou em 10º lugar. Nesse ano agora ele já está em 2º lugar do ranking brasileiro dos 400. E foi o nosso primeiro atleta da nossa escolinha de atletismo que começou em março de 2020, com alguns atletas vindo lá do Lar Henrique Liebert e de algumas vilas aí da cidade que vieram fazer teste conosco ali. Que suporte tem o Luan, que auxílio ele tem, que ajuda ele ganha da... A gente tem uma regra na Noroeste que a gente trata. Quanto mais importante é o atleta, menos ele ganha. Sabia disso? Não. O Daniel Nascimento, por exemplo, ele não ganha nada da equipe. Nada. Absolutamente nada. Quanto mais jovem o atleta, mais suporte ele tem da equipe. O Luan Kaique, por exemplo, né, tem um patrocinador nosso. Posso falar? O Juliano Beck, proprietário do TRR Lambari, deu uma vaga para ele de menor aprendiz. Ele trabalha meio turno como menor aprendiz da empresa, né? E estuda e do tempo restante ele treina, né? Ele foi amparado pela comunidade, né? Eu nunca me esqueço que nesse grupo de WhatsApp, um dia me toca o telefone e o Luan Kaique, vou ter que parar de treinar por um tempo. Por quê, Luan? Minha família está com dificuldade, eu vou ter que trabalhar de servente de pedreiro. Aquilo ali foi para mim... Ele disse, não, calma, me dá 48 horas aí, vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Eu disse para ele, tu sabe muito bem que se tu fizer isso, muito provavelmente a tua carreira de atleta tu vai estar jogando no lixo. E ele é um grande atleta aqui de Juí. É um talento, o garoto tem 16 anos só, né? E aí eu botei no grupo de WhatsApp, aquele grupo que eu te falei, que estão os empresários, né? E aí o Juliano me respondeu. Arthur... Ele já era apoiador. Sim. O Juliano apoia a equipe desde 2020. O seu Alfonso Conde que trouxe ele para nós. Certo. E aí o Juliano, tu deve conhecer, ele é um cara muito atuante na comunidade, um cara incrível, né? E aí ele disse, Arthur, me manda esse garoto aqui na empresa, que eu tenho umas vagas de menor aprendiz, vamos colocar ele de menor aprendiz aqui. Que aqui, pelo menos, ele vai ter que trabalhar, mas não é um trabalho tão judiado, né? Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Lá em Santa Maria. No quê? Eu trabalhava numa loja de calçados lá. As Casas Eni. Deve conhecer. Né? E eu sei o quanto, às vezes, para uma criança muito jovem começar a trabalhar turno integral e estudar à noite. Eu sei o quanto é ruim isso. Muito embora eu seja favorável a que a criança tenha algumas horas do dia, depois dos 16 anos de idade, um tempo para trabalhar, fazer estágio, alguma coisa. Mas não todo dia estudar à noite, como foi o meu caso. Né? Certo. No meu caso, eu acho nocivo para o adolescente. E aí o Luan Kaique foi trabalhar lá no TRR Lambari, tá até hoje lá trabalhando, né, como menor aprendiz, né, e a gente dá um suporte para ele. Certo. E todos os atletas aqui de Juí, por exemplo, ela é inclusiva, né? Nenhum atleta paga nada para estar no Noroeste. E isso é uma coisa assim que eu digo para todo mundo. Todos os atletas até hoje que foram na NR bateram a porta para fazer parte aqui em Juí, todos a gente recebeu. Eu nunca mandei um atleta embora da Noroeste, tu acredita? E olha,
somos uma equipe grande. Ontem a gente estava numa sessão na Câmara, até foi aprovado o nosso projeto de atletismo. O prefeito foi sensível à nossa demanda, né? O prefeito é uma pessoa muito preocupada com essas demandas sociais, né? E aí o Lua dos Santos é o nosso secretário-geral da equipe. É o cara que faz as federações dos atletas, tudo. Eu perguntei, Lua, quantos atletas a gente tem? E ele, 114 federados, né? Tá, e quantos em Juí? Ele, 40 em Juí. Então a gente, com esse projeto que foi aprovado ontem ali na Câmara, né? Sim. Até acho que é bom a gente falar, né? Porque foi uma coisa que eu sempre quis aqui em Juí. Quando eu fundei a Noroeste foi bastante complicado, a gente não teve ajuda do município, né? Em 2019. Aí quando entrou o Andrei, eu consegui construir com a prefeitura, que eu trouxe a prefeitura para o projeto, sabe? Né? Eu trouxe a prefeitura, consegui conquistar o prefeito, vender para ele a ideia, né, dessa coisa do esporte e principalmente o esporte no contraturno escolar. Né? A criança hoje, por exemplo, em Juí, que quiser estudar de manhã e ir de tarde no contraturno, treinar atletismo, hoje tem as portas abertas em Juí. Dá um exemplo como funciona para um estudante hoje dentro desses 40? Os treinos são nas segundas, terças, quintas e sábados, né? Eles fazem o treino específico com o treinador. A gente tem uma turma para quem estuda de tarde e de manhã, das 8 às 10. E o pessoal que estuda de manhã é de tarde, das 15h30 às 17h30. Uma coisa importante também, ó, em 2021, em agosto de 2021, a Confederação Brasileira de Atletismo lançou uma modalidade de treinamento. Eles começaram a fomentar o atletismo no Brasil, através do Cefas. O Cefas é o Centro Formador de Atletas. Eles escolheram algumas equipes no Brasil para serem formadoras de atletas. E a Noroeste foi escolhida para ser uma delas. Né? Nós somos, desde agosto de 2021, Centro Formador de Atletas. A gente tem o selo bronze. Né? Quanto mais antiga a equipe, maior é o selo. Tem selo bronze, prata e ouro. Né? Por exemplo, aqui no estado, o selo ouro é a Sojipa. Nós somos selo bronze. Nós estamos começando, né? Sim. Então, nós somos um centro formador de atletas. E a gente tem várias obrigações, né? Por exemplo, nossos atletas têm que ter 2 horas de treino, né? Tem que ter desde o sub-9 até o sub-18. Nós temos categorias desde crianças com 8 anos de idade até o sub-18, até os 18 anos, né? Em categorias. Sim. Então... E facilita ter esse selo abre mais as portas para projetos, é olhado de forma diferente. Sim. A gente todo mês a gente manda um relatório para a CBAT, né? Não é uma coisa assim que tu ganhou selo e deu. A gente é auditado pela CBAT. Héctor, e em relação à equipe de professores, monitores, são remunerados? São hoje todos os treinadores são remunerados na Noroeste. Claro, se tu me perguntar assim, a remuneração dos teus treinadores é a que tu acha justa ou não? E isso é uma das coisas que a nossa diretoria, em janeiro, a gente se reuniu e disse, olha, eu acho que uma das coisas que a gente tem que melhorar é a remuneração dos nossos treinadores, né? E a gente está conseguindo melhorar, sabe? Ainda não é a ideal, que eu julgo ideal, tá? Mas a gente só de remunerar 100% dos nossos treinadores, né? E também fisioterapeuta é remunerado, né? Nós temos outra coisa que é um diferencial na nossa equipe, nós temos psicólogo. Nós somos psicólogo na equipe, né? Tanto os atletas que moram fora da cidade fazem consultas online, né? E a gente oferece para os atletas essa parte psicológica aqui. Isso é uma coisa que os atletas não davam muita bola, sabe? E eu, como não era do meio, trouxe uma coisa nova, que é essa coisa assim de cuidar da cabeça do atleta, que às vezes a nossa limitação não está no físico, está no psicológico. Né? E a nossa psicóloga é a doutora Ana Zardim. E o nosso fisioterapeuta é o doutor Natan. Né? São pessoas incríveis. Né? A Ana faz um trabalho com... Os atletas adoram ela. Né? Chegam...
chegam a pagar eles horas por fora para ela atender, né? De tanto que eles gostam, né? E isso é um diferencial que a nossa equipe trouxe para o esporte, né? Da região, né? Por isso que não dá para a gente ser comparado, assim, sabe, com essas outras equipes, assim, o nosso nível organizacional e de estrutura, ele está muito avançado, né? Muito avançado. Muito bom. Héctor, vamos abrir aqui um capítulo específico, então, para falar do Daniel Nascimento. Como se deu essa aproximação, o que ele Vou te falar uma coisa. Para esse ano. Todo mundo acha o Daniel um atleta excepcional, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu que convivo um pouco com ele, ele é muito melhor como pessoa. É um cara incrível, cara. A primeira vez que eu conversei com o Daniel, eu estava de férias. Foi um sábado de tarde, 1h. O treinador dele me ligou, tem um atleta aí que pode fazer parte do time, né? Quer vir para o time pela ideia que é o time, né? Dessa coisa de ter criança e de realmente se preocupar com o atleta, porque hoje, infelizmente, algumas agremiações, elas querem um atleta, sugam o atleta até o final e não se preocupam com o futuro dele. Nós temos um convênio com a Unijuí. A Unijuí deu para nós agora, em março, 4 bolsas de estudo. Tem 4 atletas nossos fazendo faculdade da Unijuí. Nós estamos com um projeto bem incipiente na Unijuí ali, de formar um time de atletismo universitário para Ijuí. Olha, quando que Ijuí pensou? Né? E ele baseado no sistema americano, né? Que é o rendimento esportivo e o rendimento acadêmico. Né? Coisa, né? E às vezes... Está avançando isso? Sim. Inclusive tem um atleta nosso que vai da Unijuí que vai ir para a Universidade em Chengdu, na China. Tem coisas que a cidade às vezes não sabe, né? Enfim, porque é muita coisa acontecendo muito rápido, né? No atletismo aqui da cidade. Mas vamos falar sobre o Daniel. Aí tocou o telefone, conversei 1 hora com o Daniel. E o Daniel é um garoto que não tem muita instrução, assim, sabe? Ele não tem muita instrução. Tanto que em 2019 ele tinha abandonado o atletismo. E aí ele foi novamente trazido para o atletismo pelo treinador dele, Jorginho Silva, que é um cara que acompanha, que ajuda muito, não só o Daniel, como outros atletas no Brasil. Resgatou o Daniel e o Daniel voltou a treinar em alto rendimento, né? E o Daniel, olha, quero fazer parte do time. Aí eu disse, olha, Daniel, nós somos uma equipe social. Eu não posso te pagar nada, né? Eu disse para ele assim, ó, nenhum tênis eu posso te dar, né? Porque esses caras aí, eles correm com tênis que custa R$2.000. Esses atletas de alto rendimento. E esse apoio não tem da Noroeste? Não. Ele é patrocinado pela Adidas, né? Esse ele não precisa, sim, né? Mas o que mais o atrairia, então? Eu acho que ele esse senso de pertencimento, sabe? De se sentir parte de algo, sabe? Isso é uma coisa que eu falo para os atletas da Noroeste. A equipe aqui não é do presidente, não é do treinador, não é do diretor, é dos atletas. Vocês são os principais responsáveis pela equipe. Quando vocês usam material errado, usam uma sapatilha num dia que a nossa pista está úmida e vai estragar a sapatilha, tu está estragando a sapatilha do time, que ela é tua, que a equipe vai ter que gastar para comprar outra para ti e vai faltar para outro, entendeu? Então eu faço os atletas terem esse senso de pertencimento, né? De ser dono da equipe, né? Eles são os responsáveis por tudo. E aí o Daniel veio para a equipe, né? O Daniel mora lá no Quênia, né? Ele treina lá, né? Porque lá estão os grandes atletas, né? Ele treina com Chip Kemei, que é um atleta... tem uma história muito linda no atletismo, muito vitoriosa, né? Ele treina num grupo de atletas quenianos lá, de altíssimo rendimento, né?
E ele veio para o nosso time, né? É um cara assim que eu converso com ele, né? Às vezes sobre atletismo, ele é muito preocupado com o atletismo brasileiro, né? É um garoto, ele não é o atleta que ele é só porque ele tem o talento, ele tem uma inteligência avançada, né? Ele é um garoto, muito embora não tenha instrução, ele é um garoto muito inteligente. E como pessoa, ele é um cara incrível, né? Ele é um garoto incrível. Né? Não é porque está na nossa equipe aí que... E até eu fui entrevistado por um outro órgão de comunicação e eu disse assim, olha, o dia que vocês conheceram o Daniel, vocês vão ver a pessoa maravilhosa e humilde que ele é. O Daniel, para te ver a importância do atletismo dele com o atletismo mundial, ele é o 7º melhor do mundo na maratona. Ele é o único atleta não africano do ranking mundial. Né? Ele bateu um recorde de um atleta, o Ronaldo da Costa, que durava 23 anos. Olha, bateu um recorde de 23 anos. Né? E de um atleta que ganhou 2 vezes a maratona de Nova York, se não me engano. É um atleta, né? Um atleta muito vitorioso. Né? E é um cara incrível, Daniel. Ele tem contato? Vocês fazem alguma ponte com a moçada aqui, com os gurizinhos? Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, né? E aí ele tá ali no grupo, né? Ele às vezes comenta as coisas, né? Ele é um cara mais reservado, né? E eu me lembro que na maratona de Seul ali, acabou a prova e a gente conversou, né? Ele tirou 3º lugar na maratona de Seul, né? Ficou a 8 segundos do campeão. E às 3 da manhã eu estava falando com ele, a gente conversou um tempão, né, sobre esporte, sobre o que ele pretendia fazer, enfim, né, então é um garoto que estava muito feliz, né, estava muito... porque lá no Quênia, para te entender, né, eu acho que tu consegue chegar lá num estado mental muito, muito, muito sólido, né, porque lá no Quênia eles não têm muita estrutura, o país, sabe... Né? Muita gente se queixa do Brasil, né? Mas nós temos uma estrutura aqui invejável, né? Invejável. Alguma vinda dele prevista aí? Tem algo na agenda que você saiba? Olha, eu não posso te adiantar bem quando, né? Mas ele muito em breve vai vir em Juí. Ele quer conhecer. Vou te falar uma coisa que pouca gente sabe, ele adora chimarrão. Adora chimarrão. Eu até estava falando com o pessoal da equipe, ó, vamos montar um kit chimarrão para ele, porque ele morou na Argentina. Então. Tem um lugar ali na Argentina que os atletas de alto rendimento treinam, que é CAT. Fica na província de Salta, na Cordilheira. E aí lá ele via aqueles caras assim, tomando aquele negócio ali, em frio lá, né? E aí ele pegou o hábito de tomar chimarrão. E ele, esses tempos, contando uma entrevista que quando veio da Argentina foi uma desgraça para ele largar o vício do chimarrão. Pensou? Né? E ele se acostumou a tomar chimarrão, né? Mas aí até nós temos um patrocinador, a Seiva Pura nos patrocina. O Bagete, vamos montar um kit da Seiva Pura para ele, né? Quando ele vier aqui, não vai faltar mais erva mate pro Daniel Nascimento, né? Daniel. Eu vou fechar a entrevista voltando à parte social. Se alguém que está nos assistindo vê um vizinho, um gurizinho na escola com potencial, como faz, Héctor? É só levar a criança ali no pole, né? Nós temos uma sede ali, a prefeitura nos deu, embaixo das arquibancadas do pole, né? Mais ou menos uma área de uns 150 metros quadrados, a gente reformou, né? Nós temos um problema aqui em Juí na pista de atletismo, né? Quando chove ela alaga. Né? É um problema bem sério, né? Porque um dia de treinamento é um dia perdido, né? E, por exemplo, o pessoal das outras agremiações lá do centro do estado, elas não têm esse problema, porque a pista é de tartan, então pode chover que elas vão usar a pista vai estar seca, né? Então nós temos esse problema, a gente reformou, colocamos um piso de grama tapete e os atletas fazem um treinamento de força ali, né? Fazem alguma coisa para não ficar parado ali, né? Agora a gente vai tentar buscar fazer uma luta muito, muito grande, né? Já tem um projeto de lei com o executivo de Juí aqui para Bolsa Atleta, né? Olha que Juí está avançando, né?
Olha quanto que se pensou em Juí ter Bolsa Atleta. E essa Bolsa Atleta, claro, não é só para os atletas do atletismo, é para todas as modalidades, né? Isso até ontem na sessão da Câmara lá, o presidente da Câmara falou sobre isso, né? Que esse projeto está com o executivo de Juí, né? Para ser trabalhado esse projeto e ele voltar para a Câmara para ser votado, né? Nós vamos ter Bolsa Atleta aqui em Juí. E o terceiro, eu sempre falo que a NR Atletismo a gente está correndo uma maratona. Ontem eu corri os primeiros 10 quilômetros. Ontem eu consegui fazer que Ijuí tenha um projeto de atletismo sólido. Porque, muito embora a gente tenha apoio das empresas, a gente não tinha o poder público municipal envolvido, né? Agora nós temos. E eu posso te dizer que o atletismo aqui em Juí, que já é forte, ele vai ser muito forte. Muito forte. E os primeiros 10 quilômetros era esse projeto ser um projeto do município. Os próximos 5 quilômetros é a Bolsa Atleta. Aí nós vamos ter mais 15 quilômetros, que é a construção da pista aqui em Juí. Fazer um equipamento totalmente novo, planejado para o atletismo. Qual é que é a minha ideia? Isso eu falei para o prefeito. Prefeito, e isso tem dinheiro. Tem dinheiro. O que não tem é projeto. Eu disse, prefeito, se o senhor me conseguir a área, eu vou atrás do dinheiro. Porque tem a lei de incentivo ao esporte federal. Só que para mim fazer isso, eu preciso da área. Né? Eu preciso da área. Né? Para mim fazer o projeto a nível federal de construção de uma pista e o governo federal injetar dinheiro para fazer a construção, a entidade ela tem que ter a área. Né? E eu pedi para o prefeito qual é que é a minha ideia. Fazer uma pista aqui em Juí e que ela funcione também como um parque municipal para as pessoas usarem. Né? Que Juí é carente disso. Né? Eu tive em 2019... O que ele respondeu, prefeito? Acho que ele está pensando com carinho nisso. Acho que ele está pensando com carinho. Claro, toda a negociação do projeto agora foi uma coisa que foi... A gente não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ir, né, aos poucos. Né? Agora eu vou tratar do Bolsa Atleta, né, de Juí, para os atletas se manterem no esporte também, né? E ter alguma espécie de remuneração que seja mínima, mas que tenha. Tem um atleta nosso, para te ter ideia, o Rio Grande do Sul, o único campeão brasileiro de 2021 veio da Noroeste. O Rodrigo Mendes, de Panambi, que fez 2 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-16. Então, foi o projeto do município, a Bolsa Atleta, os 15 quilômetros. Aí eu vou ter dos 15 até os 30 a construção da pista. E aí eu vou ter 12 quilômetros que falta para a minha maratona, que é solidificar e unir todas essas pontas aqui em Juí. Né? É um projeto árduo. Quando eu fundei a Noroeste, eu dizia para todos os atletas, eu fico de presidente até a gente ter um atleta na Olimpíada. E quando entrou o Daniel, teve atleta que me ligou, perdemos o presidente, né? O Daniel vai estar na Olimpíada, né? E eu digo para eles, eu estou até a Olimpíada de Paris, eu estou no comando, depois eu já não sei mais. Né? E é um ano atrás isso, antes do Daniel entrar. Eu coloquei uma foto no grupo dos atletas, que é um café que tem na Champs-Élysées, em Paris. Uma cafeteria, bem perto do Arco do Triunfo. E aí eu coloquei, no dia 30 de julho de 2024, às 17 horas, eu vou estar nesse café aqui. E eu quero que tenha um atleta da Noroeste aqui comigo para tomar o café. Aqui vai ser o meu ponto final no atletismo. Muito bom. Com esse planejamento, com esse sonho, a gente fecha aqui. A conversa fluiu. Héctor Augusto Martins, muito obrigado pela entrevista. Já era para ter vindo, estava na nossa pauta, nesse giro pelas diversas modalidades que temos aqui em Ijuí, na região, boas histórias sendo contadas aqui na Casa da Terra Vermelha. Héctor, conte conosco o tempo todo, Terra Vermelha, acompanhando a Associação Noroeste Runners. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e muito em breve eu quero trazer o Daniel aqui para conversar com vocês. Será uma grande honra poder entrevistar aqui na casa o Daniel.
Até a próxima. Cuidem-se bem.